Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Alagoas Empreendedor. Muito obrigado pela companhia. Hoje é terça-feira, hein? Não perca aí as contas. Hoje é terça-feira, dia 3 de novembro e começa agora mais uma edição do Alagoas Empreendedor. Lembrando que este programa está sendo exibido ao vivo pela TV Mar na manhã desta terça-feira e este programa será reexibido hoje à noite às 9 horas e também no próximo sábado às 7 da manhã e às 7 da noite e no domingo às 7 da manhã e às 7 da noite. Muito obrigado, seja bem-vindo para mais um Alagoas Empreendedor. Hoje comigo o Lucas Sorgato, economista, consultor, que dispensa aí apresentações. Lucas, muito bom dia, obrigado pela presença. A gente já estava aqui ansioso pela sua participação e finalmente este dia chegou. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mauro. A nossa participação aqui sempre é muito interessante na TV Mar. Eu espero um bate-papo legal falando de empreendedorismo, né? Para você que ainda não sabe, o Alagoas Empreendedor é o primeiro programa da TV alagoana exclusivamente voltado, Lucas, para o empreendedorismo e a gente tem esse orgulho de ter tido essa iniciativa, o apoio da organização Arnon de Mello para conseguir concretizar esse sonho no momento de crise, no momento difícil para o país, mas a gente não quer falar disso não, a gente quer falar de bons exemplos, mostrar que realmente o empreendedorismo está cada vez mais forte aqui em Alagoas. E por falar em empreendedorismo, Lucas, você participou muito ativamente da Feira do Empreendedor, que terminou agora recentemente. Que balanço que você faz aí, que análise você faz de mais uma edição da Feira do Empreendedor? Olha, Mauro, foi muito interessante. Eu fui um dos consultores do Sebrae que estava presente, tem vários e vários consultores lá presentes, pude ver aquele ambiente formado e idealizado pelo Sebrae para esta feira. Minha perspectiva é que foi muito interessante a movimentação que eu vi de pessoas, tanto para visitar, conhecer, como para buscar novos negócios. Então tinha perspectivas ali dentro de franquias, tinha alguns estudos que mostravam o que é melhor fazer em determinados territórios. Eita, região norte, o que é que cabe aqui no município de Jundiá? O que é que cabe aqui no município de Colônia Leopoldina? Pronto, então tinha sim estudos que mostravam isso daí para poder nortear melhor o futuro empreendedor, né? Vários cursos, palestras em menor proporção, mais focadas para setores, palestras mais abrangentes. Então, assim, foi, na minha perspectiva, uma feira que conseguiu congregar suas várias particularidades do empreendedorismo, né? As várias particularidades da gestão dentro de um mesmo ambiente e que pôde mostrar para a sociedade alagoana o que existe de possibilidade para o futuro. Acredito que realmente foi muito interessante. Eu não tenho aqui dados para que eu possa comprovar isso, estou utilizando a minha percepção como consultor que estava nos momentos presentes da feira. Então, realmente foi algo bem legal e que deve ser estimulado para os próximos anos. O que é interessante, Lucas, ouvir aí a tua análise da Feira do Empreendedor, bate de frente com o que disse o presidente nacional do Sebrae, o Luiz Barreto. Eu conversava com ele, porque ele só não veio aqui para o nosso programa de estreia, porque ele estava numa missão na Colômbia, mas ele ficou extremamente feliz com a iniciativa aqui da TV Mar de realizar esse programa e ele me dizia: Mauro, a Feira do Empreendedor alagoana é a terceira ou uma das 3 melhores do país. Foram mais de 200 eventos, né, palestras e tudo isso. E eu lhe pergunto, Lucas, como é que está hoje? O que você tem dito para os teus clientes quando querem empreender, querem fazer o negócio crescer? Está difícil a vida de vocês, mas acho que não é um beco sem saída não, né? Não, Mauro. Veja bem, o que a gente tem que fazer nesse momento de crise? São 2 coisas. Primeiro, se você vai ser a pessoa para iniciar o negócio. Como é que eu vou fazer para iniciar o negócio agora? Bom, fato número 1, você tem que conhecer muito bem o que você quer vender. Todo negócio vai ser uma venda. Ou você vai vender um prato de comida, que é um restaurante, uma lanchonete, ou você vai vender um produto em si, ou você vai vender um serviço, ou você vai fabricar algo de maneira industrial e depois vender. Então, assim, você tem que saber muito bem o que é que você quer vender.
Primeira coisa. Segundo, saber para quem que você quer vender. Quem é o seu público? Isso daí, ele tem que ser definido de uma maneira bem correta, Mauro. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho um cliente que, vamos colocar aqui na rede da parte odontológica, né? A esposa se forma e pensa, vou abrir agora um consultório. Aonde? Não, vou abrir no Benedito Bentes porque é um espaço que meus amigos anteriores se formaram, abriram lá e está todo mundo começando a ganhar dinheiro. O que foi que aconteceu? Na visão dele, ele achou que aquele mercado já estava saturado e abriu em bairros próximos e foi o maior sucesso. O que foi que ele fez então? Ele analisou o mercado dele de uma maneira bem simples. Não, eu acredito que aqui não vai ser, nesse outro bairro aqui ainda não tem, vou investir aqui em uma qualidade um pouco maior, um pouco melhor, e aí começa a ver como se destacar dos concorrentes. Simples, né? Então, tenho que saber o que é que eu vou vender. Nesse meu caso, serviços odontológicos, o meu público. E aí eu começo a analisar outros fatores. Aonde que eu vou me instalar, qual o preço que eu vou cobrar, e isso daí é extremamente importante. Se eu cobro mais caro, qual é o motivo de cobrar mais caro? É a qualidade para cobrar mais caro? É o prazo de pagamento que eu estou dando a mais? Qual que é a minha diferenciação do meu concorrente para o meu serviço ser maior? Ou, então, para o meu preço ser menor? Tenho que analisar bem isso. E depois, bom, vem o aspecto da gestão. Não é só saber o que vender, para quem vender, como vender, onde vender. E como gerenciar isso. Isso daí é uma questão bem complicada, amor. Primeiro, além de tudo, você tem que saber agora comandar equipes. Muita gente nunca fez isso antes. Sempre foi um bom cozinheiro e pensa, vou montar um restaurante. Poxa, mas antes você não comandava tanta gente ou não comandava ninguém. E agora? Você vai ter uma série de pessoas que você tem que ordenar. Você que tem que motivar para que faça o melhor trabalho para você, né? Então, eu tenho primeiro, liderança. Segundo fator que eu vou ter, comercial e negociação. Muitas vezes você nunca fez isso. Terceiro fator que eu vou ter que analisar aí, a parte financeira, que aí realmente complica muita gente, Mauro. O que é um fluxo de caixa? O que é um capital de giro? Como que eu faço as minhas vendas a prazo? Como é que eu utilizo direito o cartão de crédito? Eu posso vender, então, 2, 3, 4, 5, 6 vezes? Posso, mas e qual a implicação disso para o meu fluxo de caixa? Como é que eu vou ter esse dinheiro? Bem simples. Comprei do meu fornecedor R$100. Vendi para você a 130 em 6 vezes. Quer dizer que agora eu não recebi nada, só vou receber daqui a 30 dias. E quando? Quanto? 130 dividido por 3 vai dar 20 e poucos reais. Mas você tem que pagar 100. Poxa, e cadê o resto desse valor então? E aí muita gente começa na linguagem popular, se embananar, né? Falta dinheiro, falta recurso, o que é que eu faço agora? E aí vem um dos complicadores para o pessoal que está empreendendo, para o marinheiro de primeira viagem, né? Como é que eu vou fazer para contornar isso? Por isso que os cursos que vêm de curta duração, que você consegue dar uma perspectiva, olha, é mais ou menos assim. Você não deixa ninguém expert com um curso de 8, 10, 15 horas, mas você começa a dar noção para que o empreendedor vá para a sua empresa e aplique. Eita, eu tenho que fazer daquele jeito, eu posso melhorar isso, eu posso melhorar aquilo. E a partir daí ele começa a desenvolver o seu negócio. Você comentou desse nosso momento de crise, Mauro. E por que é importante esse nosso momento de crise? Porque é nesse momento que a gestão começa a ser mais valorizada. Em momentos de crescimento, você está vendendo, está entrando dinheiro, você não se importa se a conta de energia aumentou. Você está conseguindo dinheiro para pagar ela. Em momento de crise, não. Você começa a pensar, poxa, como que eu reduzo a minha conta de energia? E tem vários e vários casos de empreendedores que estão conseguindo reduzir 10, 15, 20%. E por que não fez isso lá atrás? Não fez isso lá atrás porque estava entrando muito recurso. Agora não, né? Mas se tivesse feito isso lá atrás, o quanto de dinheiro ele teria mais hoje? Que ele poderia ter aplicado de uma maneira melhor, que ele poderia ter investido de uma outra forma, né? Então, o momento de crise ele é bom nesse sentido para que as empresas consigam se ajustar.
E quando sai a crise, evidentemente, as empresas estão mais fortalecidas e conseguem aproveitar melhor. Muito bem. Gente, nós vamos conhecer agora, viu, Lucas? Você já conhece a história do Mário Calheiros, lá da apícola Fernão Velho, é uma história muito bacana e é importante destacar, Lucas, isso que você tem dito, da inovação. Ele nunca parou de inovar, de planejar e de olhar para o futuro. A história realmente do Mário Calheiros é muito interessante, nos enche de orgulho e é bom dizer que ele teve o apoio do Sebrae, da Braskem, mais recentemente da Braskem, da FAPEAL, e nós vamos ver agora a história do Mário Calheiros na reportagem que eu fiz lá com ele. Acompanhe. Ao olhar para o retrovisor da memória, Mário Calheiros se emociona. Filho de uma família de ônibus, o alagoano sempre soube, teria de estudar, cuidar do próprio nariz se quisesse conquistar um destino melhor. Com muita dedicação, conseguiu chegar à universidade, concluiu o curso superior e, como engenheiro agrônomo, passou a trabalhar com as abelhas. Lá atrás, meus pais, e convivendo com muitas pessoas interessantes na vida, eu entendi com clareza de que eu teria que ser diferente. Eu teria que trabalhar alguns pontos importantes na vida que poderia me dar, para mim e para os outros, para os meus círculos vizinhos, mas também para a sociedade, um mundo diferente, um mundo melhor. Isso é como se o Criador tivesse me mostrado com clareza de que se eu fizesse algo diferente, eu poderia ter um futuro diferente para mim e para os outros. Isso ficou claro. Não precisou ninguém diretamente dizer, olha, faça assim que vai ser assim, não. Mas vários pontos foram acontecendo na vida e eu comecei a entender com clareza de que isso era possível. Até, por exemplo, morar num lugar desse. Das origens que eu tenho, você sabe, eu nunca imaginei isso aqui, nunca sonhei morar num lugar desse. E Deus nos deu esse presente. Quem deu, inclusive, isso aqui foi as abelhas. A chácara âncora na zona rural de Fernão Velho, em Maceió, foi a primeira conquista do empreendedor. Lá em 1997, ele começou a criar abelhas. Numa viagem ao Canadá, Mário descobriu a produção do vinho de mel. Mas o processo é lento e custa caro. Por isso, o empreendedor buscou o apoio da Universidade Federal de Alagoas e passou a fazer vinagre de mel, com produção mais rápida e econômica. Hoje, a empresa envasa 3.000 garrafas de vinagre de mel mensalmente. Os produtos são comercializados em Alagoas, Pernambuco, Espírito Santo e São Paulo. Para agregar valor à produção, Mário buscou apoio no Sebrae, que desenvolveu a logomarca, rótulo e embalagem de toda a linha da Fernão Velho, nome da empresa de Mário Calheiros. Existe um diferencial na minha vida muito forte, muito claro. O Mário antes das abelhas, que isso já tem 27 anos, e o Mário depois das abelhas. O Mário antes das abelhas era aquele Mário técnico, o Mário realmente muito dedicado, eu me dediquei, tudo que eu faço eu procuro fazer muito bem feito. Para mim, mais ou menos, é menos, ou faz bem feito ou não faça esse negócio. Agora, era um Mário ainda muito voltado só para a sua família e, de certa forma, fazendo algumas ações junto à sociedade, mas muito pouco. O Mário, depois das abelhas, eu comecei a ver, ao vivo e a cores, de que não é bem assim, cara. De que os insetos de sucesso, como as pessoas de sucesso, são coletivas, não são individuais. O indivíduo, ele não fortalece a sociedade. O que fortalece é o coletivo, cara. Portanto, as abelhas, ela mostra, imagine dentro de uma colmeia, que tem uma população em média de 50.000 abelhas, mas que chega a 100.000. Imagina dentro de 4 paredes, 100.000 indivíduos vivendo em harmonia, sem ninguém mandar em ninguém. Olha que coisa maravilhosa. Isso eu vi nos livros e vi trabalhando com elas, ensinando as pessoas, com os pequenos produtores, essa realidade. Isso me encantou. Felizmente, o coração de um empreendedor parece estar sempre inquieto e a empresa começou a processar mais um produto das abelhas, a própolis vermelha, que ajuda no tratamento de diversas doenças, entre elas câncer e AIDS.
Esse tipo de própolis só existe em Alagoas. O remédio natural ainda tem pouco destaque no Brasil, mas é cobiçado em diversos países. O Japão, por exemplo, possui 43% das patentes internacionais da substância. Lá, um frasco de própolis chega a custar o equivalente a R$ 500. Graças ao trabalho com a própolis vermelha, a apícola recebeu o apoio da FAPEAL, Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas, que concedeu R$ 490 mil, dinheiro investido na ampliação da fábrica da própolis vermelha. Os investimentos já se traduzem em ótimos resultados. Este ano, o Sebrae concedeu à empresa Fernão Velho o Prêmio Nacional de Destaque e Inovação. Precisa sonhar, precisa acreditar que é possível, precisa acreditar que não tem nada acabado e que, se ele se preparar, ele também vai ter sorte, ele também vai alcançar o sucesso. Ele precisa realmente correr atrás, como se diz, no sentido de buscar informações e realizar os seus sonhos. E entender de que isso é possível, principalmente se ele desenvolver sonhos voltados para o desenvolvimento dele, da sua família e principalmente da sociedade. Ou seja, não dá para ser feliz sozinho, não dá, cara. Precisa o tempo todo se preocupar com o coletivo, entendendo de que ele é um líder em formação e que com o conhecimento dele pode desenvolver a sua vida e a vida das pessoas. Mas sempre acreditar, sempre entender com clareza de que é possível ser feliz e contribuir com a felicidade dos outros. Mário também participa de projetos sociais. O Arranjo Produtivo Local Apicultura Litoral e Lagoas beneficia os produtores dos 22 municípios alagoanos em que as abelhas produzem a própolis vermelha. O projeto Pescadores de Mel já gera emprego e renda para 140 produtores. Mariana Lima é filha de Mário Calheiros. Ela fez 2 faculdades e hoje é gerente de qualidade da empresa. É muito importante você ajudar essa cadeia a se fortalecer e desenvolver aqui em Alagoas. E a gente percebe que esse pequeno ele é tão grande, né? E os produtores, eles hoje estão muito felizes e a gente contribuir com essa felicidade, assim, é como se você dormisse com a consciência tranquila, né? E esse produto, ele ser aprimorado numa indústria desse porte, realmente é muito valoroso. E a gente dorme em paz, muito feliz, e a gente quer cada vez mais fortalecer essa cadeia para que a gente inove cada vez mais com novos produtos a partir da própolis vermelha de Alagoas. A partir do trabalho das abelhas, nós integramos totalmente a família e hoje nós somos 8 pessoas, todas de nível superior, que tem nutricionista, farmacêutico, assistente social, administrador de empresa, engenheiro agrônomo, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro da robótica, engenheiro ambiental. Você está vendo? Várias engenharias integrando a família e tudo voltado para o nosso negócio. Claro que são vários negócios dentro da Fernão Velho e voltado para a comunidade. Tudo que a gente desenvolve é voltado para o coletivo. Portanto, foi um grande presente de Deus realmente a gente entender com clareza e integrar esses elementos-chave que cada um, inclusive, foi escolhendo a sua profissão. A gente sempre trabalhou na educação das crianças de que cada um deveria fazer aquilo que seu coração manda. E cada um foi escolhendo, dentro do nosso negócio, aonde eles poderiam inserir e ser feliz e contribuir com a felicidade dos outros.
Um grande abraço ao Mário Calheiros, parabéns aí pelo trabalho desenvolvido ao longo de todos esses anos. Realmente ele é um exemplo a ser seguido e a gente ouvindo ele falar, a gente vê a emoção. Eu fiz questão de abrir a reportagem justamente mostrando essa emoção que ele sentiu. E uma curiosidade, eu que estou aqui conversando com o Lucas Sorgato, gente, é que durante a entrevista, Lucas, começou a chover. E eu falei, quer que pare, Mário? Ele falou, não, essa chuva é muito especial, tá coroando, é como se Deus estivesse ali coroando aquele momento em que eu fazia a entrevista com ele. Realmente foi muito interessante nos bastidores da reportagem. E o que eu destaco dessa história toda, Lucas, me parece que também você acho que vai concordar comigo, é como é interessante a questão da equipe para que haja sucesso, como ele envolveu ali, realmente ele formou uma cadeia, já são 140 produtores fornecendo para ele e também recebendo com isso, gerando emprego e renda, própolis vermelha que só tem aqui no nosso estado. Exato, Mauro. Uma questão que eu olho o caso dele e que a gente tem que destacar muito bem é o seguinte, ele fala, inovação, né? Ele buscou não ser apenas o produtor de mel, né? Primeira inovação que você vê que ele coloca ali é a questão de vinho de mel. Aí você se pergunta, vamos fazer uma pesquisa? Você sai aqui na rua e fala, você já ouviu falar de vinho de mel? Pouca gente. Claro, dentro do vinho de mel, você também verifica uma outra inovação. Ele olha que vai demorar o processo, busca conhecimento e olha agora o vinagre de mel, que se você também for fazer uma pesquisa, pouca gente vai conhecer, né? Depois do vinagre do mel, que ele começou a explorar a própolis vermelha, um produto com altíssimo valor agregado para o mercado internacional. Mas, primeiro fato, inovação. Ele não ficou apenas no primeiro produto dele, né? Ele buscou se destacar no mercado, trazer coisas até então desconhecidas para cá e apresentar. Olha, existe isso. Será que vai dar certo? Você se pergunta, olha, se você nunca aplicar, nunca mostrar para o mercado, aí que não vai dar certo mesmo, né? Alguém vai ter que mostrar. E começou a dar certo. Quando a gente vai para essa parte da própolis, e aí é muito interessante que você nota 140 produtores repassando a própolis para ele. E por que isso é muito bom, Mauro? Porque antigamente ela não era explorada, né? Então você dá agora uma melhor qualidade de vida para mais 140 famílias que estão coligadas à Apícola Fernão Velho para poder fabricar e vender este produto não só para o Brasil, como para o mundo, levando o nome de Alagoas, então, também para as demais etapas. Outra coisa interessante da gente olhar, ele não fez nada sozinho, ele sempre buscou equipe, sempre buscou apoio. Muitos empresários têm medo ou têm vergonha de pedir ajuda, seja para um consultor, no nosso caso, seja para familiares, né? Mas ele buscou essa ajuda, isso é fundamental. Você não detém todo o conhecimento do mundo, né? Então você busca as pessoas que podem complementar o seu negócio, a sua ideia. Olha, tive essa ideia no caso dele ali de como é que eu faço? Qual é a tecnologia necessária? Quem é que pode me ajudar nesse processo aqui de produção? E agora, no processo de comercialização? E no processo de financiamento? Como é que eu faço isso? Como que eu consigo um recurso daquele da FAPEAL, que é um recurso não reembolsável? Poxa, aonde que eu vou buscar esse conhecimento para desenvolver a minha ideia e uma ideia inovadora que vai gerar emprego e renda para toda uma população? Não faço nada sozinho, sempre em equipe. Isso daí foi extremamente interessante na fala dele, não só no contexto familiar de complementariedade, mas sim no contexto todo institucional. E o que é interessante, né, Lucas, é pela característica do negócio dele, né? Foi fantástico isso, porque hoje ele tem 140 produtores, mas a meta é chegar a 2.000 e tem demanda para isso.
há essa demanda, porque são 22 municípios onde há característica, por causa da vegetação, das abelhas, da própolis vermelha. E eles vão, com o apoio da Braskem, eles vão conseguir chegar a esse número tão expressivo e tão importante. E isso que você destaca agora realmente faz todo sentido para esse negócio, né, da qualificação, da inovação, porque veja você, ele tem ali Sebrae, FAPEAL, Braskem e ele, com a família dele. Exatamente isso, né? Então, você vê, não é um caso assim que seria isolado. Eu sozinho vou fazer tudo. Muitos empreendedores ainda têm isso, né? Não, busque ajuda, busque conhecimento, se qualifique. Isso é para melhorar o seu negócio. Então, isso daí, ele é fundamental. Confie nas pessoas, delegue funções. Isso que tem que ser feito para gerar o crescimento empresarial como um todo e não um crescimento de vez em quando limitado que infelizmente acontece e aí as empresas começam a ter problemas financeiros, infelizmente até fechando. Então isso é fundamental, buscar o apoio, ter o conhecimento. Gente, eu vou para um rápido intervalo agora e na volta vou continuar esse papo maravilhoso aqui com Lucas Sorgato. Agradeço mais uma vez a presença dele aqui, economista e consultor, dando essa aula para a gente dentro aqui do programa Alagoas Empreendedor. É rapidinho o nosso intervalo, não saia daí, até já. Ambientais. Quando você denuncia, fica mais fácil de a gente ver. Baixe o novo aplicativo IMA Denuncie e ajude a combater com sigilo absoluto os crimes ambientais no estado. IMA e Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos.
Coringa. Forte como o povo nordestino. Estamos de volta com Alagoas Empreendedor para continuar esse papo aqui com Lucas Sorgato, ele que é economista e consultor e tem feito realmente um trabalho brilhante quando o assunto é empreendedorismo. Lucas, nós mostramos aí há pouco a história do Mário Calheiros e agora fora do ar a gente dizia, né, o quanto é interessante esse envolvimento que ele tem da família, né, porque todos os filhos estão ali, a esposa dele, e ele nunca parou, né, ele está sempre atrás da novidade. Ele viaja o mundo, consegue se capacitar, continua se preparando e não para. Interessante isso, né? Isso daí é muito importante quando você monta um negócio e tem um envolvimento familiar. Por quê? Primeiro, você tem aí uma possibilidade de continuidade do seu empreendimento. Tem muitos casos onde os filhos não se interessam pelos empreendimentos dos pais e, ao final de uma vida, né, os pais se vê obrigados ou a vender aquele empreendimento que construíram com tanto carinho, ou então deixa acabar, infelizmente, porque não tem quem continue. No caso do Mário, é muito interessante você ver a família envolvida em torno deste empreendimento, né? Até porque daí saem os frutos para todo mundo. Sua geração de emprego e renda, as suas qualificações, então, são complementares ao empreendimento para que possa gerar os melhores benefícios, os maiores ganhos, otimizar, então, tanto a produção quanto todo o espalhamento deste empreendimento para o Brasil, Alagoas e o mundo, não é isso? Então, isso daí é bem legal de se ver, Mauro, dentro de uma empresa, porque mostra a preocupação dela com o futuro, com o longo prazo, inclusive do próprio dono, dele sempre buscar algo a mais, né? Sempre buscar viajar, se qualificar, discutir, trabalhar, estar presente dentro do estabelecimento para ver a produção, mas também fora pesquisando, né? Ele não fica, então, só em um canto parado ou só no outro e não vê o que está acontecendo aqui. Ele faz os dois. Isso daí é muito importante para mostrar uma questão de consolidação da marca, da empresa, dentro do mercado. Fenomenal isso, Mauro. Interessante também, né, Lucas, que fica um exemplo para todos nós, né? Um exemplo positivo de como a gente pode fazer para ter solidez na nossa empresa, no nosso empreendimento. E eu percebi lá, conversando com o Mário, a preocupação que ele tem, Lucas, de sempre ter essa união familiar para realmente consolidar a empresa, mas ele já colocou ali a sementinha até nos funcionários. Sempre que alguém vê alguma coisa relacionada a abelha, mel, um produto, você vê que ele tem lá o mel tradicional. Ele tem, ele vende, mas ele quer mais. Tanto é que agora ele está indo para o Canadá de novo, vai para a Austrália e para o Japão, que é o grande consumidor da própolis vermelha. Então, essa visão, como você está dizendo, macro, né, também faz parte. O empreendedor pode até se iniciar o processo pensando pequeno, né? Mas depois, por que não? Eu posso, eu vou, eu acredito. Isso é importante também, né? Isso daí é fundamental, o empreendedor verificar o que está acontecendo ao redor dele. De vez em quando a gente se limita à nossa cidade, ao nosso bairro, né? Nossa cidade, a nossa região, ao nosso estado, e não vê o que é que está acontecendo aqui fora, não vê quais são os outros ambientes que existem que você pode trazer para cá, né? E de vez em quando você fica receoso. Eita, será que vai dar certo? Poxa, se você não arriscar, se você não trouxer, aí que não vai dar certo nunca. Então, essa perspectiva de você viajar para outros lugares não precisa nem ser tão longe como o nosso querido Mário está indo, né? O Japão do outro lado do mundo. Mas, de vez em quando, até situações próximas aqui, você consegue ter ideias para trazer para o seu ambiente. Uma comparação aqui que a gente tem aqui. Tem essa exposição
agora em Alagoas, que cresceu muito dos food trucks. Para a gente isso está sendo novidade, mas para outras regiões do país isso já é um pouco mais antigo. Isso já acontece há um determinado tempo. Teve uma explosão maior agora, mas chegou então no nosso estado um pouco depois, né? Mas por que demorou mais? Quem é que poderia ter ido lá, viajado, visto isso e pensado, poxa, vou levar então para Alagoas? Eu não precisei viajar ao mundo. De vez em quando você vai no estado aqui ao lado e vê uma novidade que você pode trazer e pode dar certo. Ou então, funciona numa região aqui, funciona no bairro, será que não pode funcionar em outro bairro? Isso daí também já é uma visão um pouco mais macro, um pouco mais comercial do que pode ser feito, do que pode ser inovado, do que se pode trazer. Isso daí o empreendedor ele tem que ter, ele tem que buscar. Porque se isso não acontece, você vai continuar então sempre na mesma atividade, do mesmo modo, e o consumidor, o cliente, ele sempre gosta de novidades, né? Quando você para de dar novidade, ele pode descobrir outro empreendedor, outro estabelecimento que está dando aquela novidade para ele, daí ele faz o quê? Ele migra. Dependendo da atividade, o consumidor não é fiel. Em alguns casos, o consumidor realmente é fiel, em outros não. Então, se você não cativar, não ficar trazendo ele sempre para você, mostrando que você está melhorando, que você está querendo mais, ele pode sair. Outra coisa, de vez em quando você não consegue mais aumentar a sua renda daquela atividade. Daí a importância de você pensar em novas atividades. O que é que eu vou fazer agora de novo? O que é que eu consigo melhorar então? Aumentar a minha qualidade? E aí sim você vai ter mais clientes, vai ter mais lucro, vai poder melhorar o seu preço, as suas margens de contribuição, tudo, né? Mas sempre pensar em novidades. O exemplo do Mário, ele é fenomenal por isso, né? Ele consegue congregar então vários parceiros, a família e continuar buscando por inovações. Fantástico isso. O que é interessante, Lucas, só para enriquecer ainda mais aí a tua colocação, a Folha de São Paulo soltou uma pesquisa, Datafolha, se não me engano, há uns 20 dias, e dizendo, fiquei surpreso, realmente me surpreendi com aquele resultado daquela pesquisa, mostrando, Lucas, que dos novos negócios que surgem nesse momento aí de crise, a gente infelizmente não tem como não falar essa palavra, gostaria muito, dos novos negócios, 41% são negócios inéditos no país. Vou te dar um exemplo, não sei se você teve acesso a esses dados. Existe agora, eu não sei o nome do jogo, mas é o seguinte, o cidadão, o empreendedor, aluga uma casa ou compra e tal, e esse empreendedor transforma aquele imóvel num imenso jogo. Então você tem enigmas ali, você entra para descobrir o que aconteceu. Por exemplo, como é que foi o crime aqui numa situação de jogo? O investimento, nesse caso que a Folha de São Paulo mostrou, superior a R$1 milhão. E aí você vai me perguntar, mas Mauro, alguém colocou R$1 milhão num jogo? Colocou e já está faturando, que é exatamente isso que você está dizendo. Muito interessante. Exato. Às vezes são situações surpreendentes para a gente. Isso daí é um caso muito interessante. Você tem vários jogos de computador, videogame, que você está dentro de uma sala, de um ambiente como esse daqui, por exemplo, e você tem que sair daqui. Como é que eu faço para sair daqui? Aí você tem que pegar um fio junto com um pedaço de cano, que você pega ali em cima uma chave. Então, assim, é isso, só que de uma situação real. Você vivendo a experiência, ao invés de você estar na frente de uma tela de computador, de videogame, uma televisão. Então, assim, são situações surpreendentes, né, que vão aparecer neste momento de crise. O Brasil vive uma crise, Alagoas, sim, é fato, a gente vive. Mais grave em uma região do que em outra, mais grave em São Paulo do que em Alagoas, por exemplo, né? Mas todo mundo está em crise, o Brasil está em crise. E como é que eu vou fazer para sair disso? Como eu disse, se a gente colocar um salão de beleza, mais um salão de beleza de forma aleatória, só porque você sabe cortar o cabelo, pode ser que você consiga sucesso. Mas é um pouco mais complicado do que você focar no segmento, por exemplo, de um salão de beleza especializado em crianças ou especializado em idosos, né, ou em pessoas com necessidades especiais. Enfim, peraí, agora eu comecei a segmentar, mas será que tem espaço para isso?
E qual é o meu investimento? Bom, se eu estou num salão especializado em crianças, não vou poder ter uma cadeira normal, minha cadeira já é um pouco diferente, o meu ambiente já tem que ter mais quadro, já tem que ter jogos, já tem que ter gibis, revistas, não vou ter uma casa, se eu vou ter aqui sim uma turma da Mônica, né? Então eu vou ter que pensar nessa minha situação peculiar para poder, sim, abrir um empreendimento que vai ser mais específico. É tão específico quanto esse que você colocou de transformar um ambiente em um grande jogo, né? Só que agora estou em uma situação um pouco mais micro, mas pensando nos 41% de empreendimentos inovadores, né? Existe, daí na questão do empreendedorismo, Mauro, que a gente sempre comenta, ou é empreendedorismo por necessidade, ou é aquele empreendedorismo por oportunidade, né? Por necessidade, infelizmente, você não consegue pensar tanto ou tão rápido a ponto de colocar algo focado em um mercado, nicho e inovação. E de vez em quando você abre mais do mesmo. Às vezes dá certo, às vezes não. Por oportunidade, não. Você verifica, eita, eu estou vendo que essa região precisa disso. Eu vou focar nisso. Estou vendo que essa cidade ainda não tem um estabelecimento como esse que você falou, que possivelmente só comporte 1 ou 2, dependendo da cidade. Se for uma cidade do Porto de Maceió, provavelmente só comporte 1 estabelecimento desse. Então, de vez em quando, eu tenho que ver, poxa, vou montar, arrisco. E, por vezes, dá muito certo essa situação daí. E o que é interessante, né, Lucas, é a questão da importância, gente, de ter um economista, de ter um consultor. É como uma atividade física, né? Você não pode ir lá de qualquer jeito achando que vai ficar sarado do dia para a noite. Tem que ter todo o cuidado, ter esse acabamento aí, essa coisa fina, essa sintonia fina, né, Lucas? É muito importante, eu sempre gosto de falar isso aqui. É importante sim, Mauro. Veja bem, da mesma forma que um médico cuida da sua saúde, por vezes um consultor ele cuida da saúde da sua empresa. Você não é obrigado a saber tudo. Eu dei um exemplo bem claro, ensinando aqui um caso mais particular. Eu fiz isso com meu cunhado. Ele é médico e estava querendo investir o dinheiro dele. Olha, você não precisa estudar finanças, você não precisa estudar bolsa, você não precisa estudar... Tem pessoas que fazem isso para você. Você precisa encontrar um profissional em que você confie, passar para eles quais são as suas necessidades. Esse profissional vai te ajudar. Você tem a sua atividade. E, por vezes, se você perde tempo com outras coisas, você vai deixar de exercer a sua atividade ou vai exercer ela de uma forma com menos qualidade, porque você tem que se preocupar com algo burocrático, né? Então, por vezes, o consultor ele é muito interessante para as empresas por conta disso, Mauro. Que o cliente consegue se focar na atividade que vai trazer realmente a remuneração para ele, enquanto o consultor consegue organizar toda a casa e depois mostra para ele, olha, daqui para frente você vai continuar assim. Suas atividades agora nesse tipo são essa e essa. As informações úteis para você são essa. Que todo mês, então, veja isso. Como que você vai requalificar os seus preços? É assim, assado. Como que você se compara com a concorrência? Qual é o seu diferencial? O que é que te dá? Mas o que é que você tem que focar? O que é o giro? Pronto. Então, você fica, depois de um tempo, treinado. Sua empresa fica mais sólida. E você está se concentrando aonde? Onde vai te trazer retorno. Imagine, então, que você seja um excelente chefe de cozinha, que consegue fazer pratos maravilhosos, mas tem que começar a se preocupar em negociação com o fornecedor, compra, prazo de pagamento, cartão de crédito, como vender, no marketing, na propaganda. Poxa, peraí, então assim, a sua atividade mesmo é qual? Você era realmente o chefe, mas aí você tem que se afastar, né? É o ideal você fazer isso? Talvez não. Muitos saem desse status, por exemplo, de chefe de cozinha para virar realmente o gerente do negócio. Mas de início você precisa estar lá, realmente com a mão na massa. Quem entende é quem está ali, né, Lucas? Exatamente, Mauro. Muito bom. Gente, infelizmente o Alagoas Empreendedor desta terça-feira está chegando ao fim. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Lucas Sorgato, economista e consultor que, repito,
faz um trabalho brilhante, ajuda no crescimento da economia alagoana. Parabéns mais uma vez e obrigado, Lucas, pela sua participação. Obrigado, Mauro, e até as próximas. Muito bem, gente. Então, dessa forma tão especial, num dia tão especial, termina o Alagoas Empreendedor. Lembrando que você pode rever este programa hoje às 9 horas da noite. Então, se você não pôde acompanhar agora, seja bem-vindo aí no horário nobre, às 9 horas da noite. E a gente volta a se encontrar daqui a pouquinho, às 1h30 da tarde, no Verdade e Informação. Na sequência, vem aí o Wilson Júnior com A Vez do Povo. Um grande abraço para você, excelente semana, tudo de bom.